João Paulo Tanganelli é PhD em Biofontônica e Laser e diretor do Instituto Tanganelli de Odontologia Especializada. É diretor do Departamento de Dor Orofacial da APCD e coordenador de pós-graduação em DTM e Dor Orofacial da Universidade Uninove. Boa noite. Hoje eu recebo o cirurgião dentista do Instituto Tanganelli e vamos falar um pouquinho sobre paralisia do sono. É o Dr. João Tanganelli. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, eu que agradeço. Estamos à disposição. O sono, né? A gente conversava um pouco aqui. Parece que com a evolução da humanidade, da tecnologia, a gente cada vez mais linkado, cada vez mais dependente, né, de redes sociais, de computador, de celular, de aplicativos. E parece que o sono que era aquela hora, né, que você, agora eu vou parar, vou recarregar as baterias, vou começar, parece que ele começa a ter um comprometimento, pelo menos com as pessoas que eu converso. Fato. É fato isso, doutor? É fato. E a gente tem observado isso cada vez mais, né? E nas gerações seguidas isso está acontecendo cada vez mais. As cidades são 24 horas, as informações estão disponíveis 24 horas e nós estamos nos tornando seres 24 horas também, o que é impossível, né? Porque no reino animal não existe animal que não durma, né? E no nosso caso, aproximadamente 1/3 da nossa vida a gente vai passar dormindo e isso é bom, né? Então, realmente a gente está entrando numa seara aí, num comportamento, digamos assim, né? Que não faz bem para a saúde, né? O que compromete mais a qualidade do sono? Aí são vários fatores. Na verdade, a gente tem hoje uma classificação internacional de distúrbios do sono. Desculpe, doutor, só aquela mística que tem que dormir 8 horas por dia, é fato ou não? É relativo, né? Então, é bastante individual isso. Depende, por exemplo, da fase da vida. Então, o bebezinho precisa dormir quase que o tempo todo. Depois, você vai diminuindo, com o passar da idade, você vai diminuindo essa necessidade. A maior parte da sua vida adulta, entre 7 e 8 horas, entre 7 e 9 horas é o comportamento usual. E depois, na terceira idade, você tem necessidade de dormir menos também, né? Então, depende também da sua idade. Mas fora isso, é individual também. Então, tem gente que é o dormidor curto, né? Ele dorme poucas horas por noite e se sente muito bem. Meu caso. É o seu caso. E tem gente ao contrário, que vai precisar de bem mais do que essas 7, 8 horas do sono para ter realmente o reparo. Que a ideia do sono é o reparo, né? A reparação para você, de novo, estar ativo no dia seguinte, né? Então, isso é bem individual, Denise. É individual. Quer dizer, se a pessoa se sente bem dormindo 6 horas, ok. Se sente bem dormindo 7, se sente bem dormindo 8, vai muito de cada organismo. Cada organismo. E não adianta forçar também, né? Isso, exatamente. Não adianta forçar. É uma situação em que você também tem o seu relógio pessoal, né? Tem gente que funciona muito melhor de manhã. Aquele camarada que acorda às 6 horas da manhã, bom dia, né? O chefe de escoteiro, né? Já com o motor aquecido e vamos embora. E tem gente que vai funcionar bem tarde da noite, né? Então, também tem a história do seu relógio, do seu ciclo pessoal, né? E aí você é obrigado, imagina essa criatura que só funciona bem depois das 11 da manhã, ele é obrigado a entrar na escola às 7. Né? Então, ele vai ter um rendimento atrapalhado, complicado, não por culpa dele. Porque ele nasceu com esse padrão e esse padrão ele não muda, né, ao longo da... Muda, assim, essa necessidade. Mas o seu padrão, ele acaba não mudando, né? Então, tem também esse aspecto na individualidade também, né? Grandes empresas japonesas, europeias, até americanas, eles têm incentivado aquela história do cochilo, né, depois do almoço, aqueles 20 minutos, às vezes até 30 minutos, porque eles dizem que o funcionário volta mais forte, mais atento para a execução do resto da tarefa dele na empresa. Verdade. É fato isso? É fato. Isso é um costume europeu já bastante consagrado. E ele tem todo sentido, porque, na verdade, isso acontece depois de você comer, né? Depois do seu almoço. Que é o horário que dá o sono. Todo mundo fala, acabei de comer, me deu um sono. E por quê? Acontece esse sono porque o seu metabolismo, a sua química, vamos dizer assim, está voltada para a sua digestão. Né? Então, ela deixa de estar atenta para as outras situações. O que a gente tem feito?
Você come uma coxinha rapidinho na padaria, joga 2 cafés em cima para poder continuar funcionando. Exato. Né? Então, também é um desrespeito com o seu organismo. Mas é fato, realmente existem estudos comprovando que essa siesta, esse pequeno cochilo, também tem que ser pequeno, né? Não adianta você botar o pijama e dormir 2 horas ali depois do almoço, vai acabar atrapalhando o seu sono noturno. Mas é fato, existem estudos mostrando que esse pequeno relaxing, esse pequeno desligar depois da refeição, de uma refeição importante, é útil, sim. E as etapas do sono? Porque tem muita gente que fala, olha, durante o sono você vai cumprindo etapas. Se você não cumprir todas as etapas, né, realmente você não deu aquilo que o teu organismo necessitava. Quais são essas etapas, doutor? Isso. O estudo do sono é razoavelmente recente, né? Tem algumas décadas aí. A gente nunca deu muita importância para ele e hoje a gente sabe que ele é fundamental. E hoje a gente sabe, através dos exames todos, que existem ciclos. Então, você tem o que a gente chama de sono REM, em que acontece o movimento rápido dos olhos, e tem as fases anteriores, que são as fases de sono não REM. Né? Alguém podia ter sido mais criativo nisso, né? Mas acabou sendo sono não REM e sono REM. Não REM é o início do sono? É o início do sono. Então, esse daí ele tem o ciclo 1, 2 e 3, o estágio 1, 2 e 3, não o ciclo. E depois você entra, ou deveria entrar, no sono REM. Também não é uma regra, às vezes você entra no sono REM, às vezes não entra, mas essas etapas de sono do estágio 1, 2 e 3, alguns consideram até 4, mas hoje, usualmente, a gente tem falado em estágios 1, 2 e 3. Vai mudando o seu funcionamento cerebral, né, e físico também. Então, você começa num sono mais leve, né, no chamado N1, que é o não REM 1. Depois, você vai passar para um outro estágio em que as ondas acabam ficando um pouco mais lentas e de maior amplitude, para depois você entrar no estágio de sono profundo, que é o N3. Aí, a gente tem uma outra etapa, que é o sono REM, em que acontece um movimento rápido dos olhos, mas que você tem que ter uma atonia muscular. Usualmente, você tem a atonia muscular, você fica completamente imóvel. Né? Então, não são ciclos que acontecem durante a noite toda, são vários ciclos durante a noite. Então, você vai fazer N1, N2, N3 REM uma vez a cada 1h30, 2 horas mais ou menos. Eu pensei que fosse esse ciclo dividido entre uma vez só por... muita então gente não é pensa isso. Não. Eles vão se cumprindo e voltam ao início novamente. Voltam ao início novamente. Então, você vai dormir lá 6, 8 horas, você vai ter 3 ou 4 ciclos completos do não REM e do REM. O REM nem sempre está presente, né? Mas são vários ciclos completos durante uma noite para você realmente estar reparado, né? Pois eu queria voltar ao assunto que o senhor até viu na internet, um vídeo impressionante da década de 50 ou 60, que era uma doença que a pessoa não dormia, mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Okay. Mas eu queria falar agora do tema, paralisia do sono. Okay. O que vem a ser a paralisia do sono? Ok. Então, nessa situação, a gente saiu do N1, N2, N3, fomos lá para o sono REM. No sono REM, a gente tem a capacidade de sonhar em qualquer desses estágios, mas no sono REM a gente tem os sonhos mais vívidos, né? Aqueles sonhos realmente que parecem mais reais, né? Eles acontecem no sono REM. Nessa situação, você tem que estar atônico, você tem que estar sem movimento, porque senão você vai acabar fazendo aquilo que você está sonhando, né? Pode se machucar, né? Você pode se machucar. Você imagina que está lutando com um leão e você vai acabar se movimentando como se estivesse. Então, não à toa, você tem essa situação de atonia. E algumas pessoas têm um descompasso. Quando você desperta, o teu cérebro vai mandar via medula as informações, despertei, corpo funcione. E algumas pessoas acabam tendo esse pequeno descompasso. Então, o cérebro já está acordado, já está no estado que a gente chama de vigília, né? Já está desperto, mas a informação para que o resto funcione ainda não chegou. Não chegou lá no corpo todo. Então, você está desperto, consciente, mas você não consegue se mexer. Deve ser uma sensação terrível. Isso, então a primeira vez que acontece, ela Porque você imagina deve imaginar um milhão de coisas, né? O que aconteceu? Eu estou acordado e não me mexo? Estou morto, né? Eu estou tendo um acidente vascular, alguma coisa está errada aqui que eu não estou conseguindo me mexer. É muito aflitivo, né? E algumas pessoas acabam tendo isso. A grande maioria, estima-se que mais ou menos 40% a 60% das pessoas vão ter um episódio ou dois durante a vida. Poxa, metade da população praticamente. Metade da população, você começa a eu já tive isso. É muito comum. Agora, para algumas pessoas isso acaba sendo rotineiro. Isso e se corrige automaticamente? É mais comum na adolescência e na idade jovem, né? No adulto jovem. E depois isso passa e acaba não voltando mais. Mas pode ter essa correção espontânea
ou pode não ter. O indivíduo passa a conviver com aquilo, ele aprende a conviver com aquilo, né? Eu até já brinquei que tem algumas pessoas que eles até se divertem com isso, né? Olha lá, está lá a paralisia de novo. E aí ele sabe que em seguida ele vai sair dessa situação de paralisia porque ele já teve uma vez, duas, três, quatro, já tem a informação, né? Então ele já fica mais tranquilo. Não existe um motivo específico para isso? Pois é. É mais comum em quem tem, quem está tendo problemas com o sono, né? Quem está tendo insônia, quem está tendo noites mal dormidas e não reparadoras, é mais comum. Mas assim, a gente não tem uma explicação clara do porquê que isso acontece. E, portanto, a gente não tem uma medicação ou alguma coisa assim. Em umas situações muito graves, em que o paciente também tem transtorno psiquiátrico, por exemplo, mais ou menos 30% dos casos de paralisia do sono, o paciente tem transtorno psiquiátrico também. Ou seja, ansiedade, depressão, que também são males do século aí, né? Em algumas situações em que o indivíduo não está conseguindo lidar com aquilo, você pode fazer uso de medicações que vão impedir que você entre no REM. Tá? Então, certas medicações não impedem que você entre no sono REM. Você não entrando no sono REM, você não vai ter essa atonia e você acaba não tendo a paralisia. Mas também prejudica. Isso, é uma espingarda de matar elefante para matar uma galinha, né? Mas tem situações em que não tem jeito. A pessoa realmente acaba tendo um prejuízo importante, né? Então, o nosso ouvinte, o Mário Vicente, mandou uma mensagem, ele tem 36 anos. Okay. Ele comentou que ele várias vezes teve isso daí. Não já há alguns anos ele tem isso, Okay. mas que não é uma coisa diária, nem semanal. Esporadicamente. Algum cuidado que ele deve tomar ou não? Higiene do sono sempre é um cuidado importante. Higiene do sono é você dormir num ambiente ventilado, evitar telas, né? É uma coisa que a gente tem falado bastante e que a gente tem... Isso, tela assim, televisão, computador, telefone, tudo tela. Qualquer fonte de luz, né? Qualquer luz. A nossa neuroquímica, para você entrar nos estágios de sono, ela depende... A informação vem via olhos até o córtex, vem essa informação... está escuro, eu devo dormir, né? Então, e aí libera melatonina, uma série de outros hormônios e outras neuroquímicas aí que vão te induzir ao sono. Uma vez que você coloca uma fonte luminosa na sua cara, seja a televisão, seja o celular, seja um tablet, seja o que for, você está retardando, né, essa tua química de entrar de fato no sono. Então isso é importantíssimo, né? Hoje a gente recomenda, não tenha de jeito nenhum televisão no seu quarto, né? Porque você vai deitar na cama e ficar com uma televisão ligada ali no seu quarto, ali não é lugar para ter uma TV. E aquelas pessoas que daí eu também me incluo, que eu ligo a televisão para dormir, parece que me dá sono. Não, ok. Agora, algumas pessoas estão tendo distúrbios, né? Estão tendo problemas com isso, né? Mas não é nada normal. Não, nada. Bastante comum. Porque, né? para mim, eu começo a ver televisão ali. Depois de um certo horário, eu sei que eu vou dormir mesmo. Não me prejudica, Ok, parece. você bota lá no Sleep, né? Não é à toa que ele Exato, existe. Todos os aparelhos hoje têm a tela Sleep, né? Que é para se desligar sozinho, porque você se desligou antes, né? E algumas vezes isso é coincidente. Eu já ia dormir mesmo e eu acho que é porque eu estou assistindo a TV, mas na verdade eu já tinha entrado nessa, né? Mas então, ambiente ventilado, roupa adequada, existem alguns alimentos que podem te ajudar também, né? Porque a melatonina, a serotonina, todos eles dependem do triptofano. Então, aquela história da vovozinha de você tomar um leite quente antes de dormir, isso faz sentido também, né? E uma série de outros aí também. Então, também o aspecto nutricional. Não comer tarde da noite, outra coisa que a gente também está fazendo cada vez mais, né? O nosso cada vez mais tarde. Foi parar meia-noite agora, né? Então, também outra coisa. Chega-se mais tarde em casa também. Chega mais tarde em casa. Então, mesmo que você chegue mais tarde em casa e tenha seria importante você ter hábitos regulares. Tentar dormir sempre na mesma hora e tentar acordar sempre na mesma hora. Isso incluindo o fim de semana, né? Então, você tentar criar esses hábitos regulares também ajuda. Então, essa série de medidas da higiene do sono podem te ajudar também. Outra coisa razoavelmente relacionada também com a paralisia é o consumo de álcool, principalmente o álcool tarde da noite. Cafeína, energéticos e etc. Tudo isso que interfere com o sono também é importante a gente ter esses cuidados aí. A nossa telespectadora também, a Daniela Lopes, ela manda uma mensagem aqui dizendo que ela dá saltos, ela pula durante o sono. E ela mesma acorda com o salto que ela deu. Se isso é preocupante. Então, dentro dessa classificação internacional de distúrbios do sono, existem algumas situações também. Por exemplo, o movimento periódico de membros, talvez seja o caso dela, né? O diagnóstico é sempre médico,
né? Então, hoje a gente tem a odontologia do sono, você tem a medicina do sono, a fonoaudiologia, a fisioterapia do sono. Agora, a prerrogativa do diagnóstico fechado é sempre do médico, né? Então, é importante que isso se diga para ela não achar que a gente está dando o diagnóstico. Para procurar um especialista. Mas existe, por exemplo, os movimentos periódicos de membros que acontecem durante o sono. Existe, por exemplo, aí é uma outra classificação, a gente não está mais falando das... A parassonia é o que acontece e não interfere com a qualidade do sono, né? Então, o indivíduo é sonâmbulo, por exemplo, ligado ao sono não REM, ele, durante a noite, ele caminhou... Ela fala que na adolescência ela era sonâmbula. Ela era sonâmbula. Caminhou e tal, fez algumas atividades de manhã, ele não lembra disso, né? Não interferiu com a qualidade do sono dele, né? Por exemplo. E aí, dentro dessas parassonias, a gente vai ter essas situações. Existe uma outra classificação que é a de movimentos durante o sono, né? Então, distúrbios do movimento do sono. Aí entra, por exemplo, o bruxismo, né? Também não deixa de ser um movimento que acontece durante o sono. A síndrome das pernas inquietas, né? Então, o indivíduo, quando está entrando no sono, ele tem uma sensação que ele não consegue parar quieto com as pernas ali. E tem também um movimento periódico de membros, que talvez seja a situação dela aí, né? Doutor, eu vi, depois a produção vai encontrar o vídeo também colocar, eu fiquei impressionado. Se eu não me engano, na década de 50 ou de 60, pessoas que não conseguiam dormir, então se submeteram a testes, foi filmado na época, né? Nos Estados Unidos e, se não me engano, na Alemanha também, e de casos até que a pessoa morreu por não conseguir dormir. Pois é. Ainda existe esse problema? Existe. De fato, realmente, a privação de sono, ela vai te levar a uma série de problemas. Um exemplo, assim, lento, gradual e que vai te levar a essa complicação é a apneia obstrutiva do sono, né? Então, o indivíduo que tem aquela pequena parada respiratória de alguns segundos e que ele vai ter hipoventilação, ele vai entrar em hipóxia, ele vai ter uma dessaturação, ele vai ter menos oxigênio disponível também. Isso leva, no longo prazo, o indivíduo a ter, por exemplo, arritmias cardíacas, hipertensão arterial que não está incontrolável. É aquela parada que o camarada está roncando, dá aquela parada de alguns segundos e depois volta. Ele ressuscita, né? Então, também é apavorante, principalmente para quem está dormindo junto. Então, isso acontece. A privação do sono, privações longas do sono, realmente podem levar a óbito, de fato, porque você tem essas necessidades do ciclo circadiano e da tua homeostase, né? Então, é importante que os hormônios que são liberados durante a noite sejam liberados. É importante que durante o dia haja a progressão daqueles outros hormônios ou da neuroquímica que é liberada durante o dia, né? Sem o sono, você não tem como funcionar corretamente e realmente pode levar ao óbito. Existe alguma causa? Porque esse vídeo é impressionante. Eu vi a pessoa ali, ela virava um zumbi, né? Mas não foi experimental? Não foi uma coisa feita de propósito, talvez? Olha, eu creio que sim, mas um deles até, inclusive, faleceu. Pois é. Eu não sei, tem alguns experimentos durante a guerra, né? Pode ser, eu quero mais ou menos naquela época. Mas existe, assim, biologicamente, tem alguma coisa que possa provocar isso ou não? De você não conseguir dormir? Hipótese nenhuma. Tem, por exemplo, a insônia familiar fatal. Essa insônia familiar fatal é uma doença neurodegenerativa. O paciente começa a perder neurônios do tálamo. Então, ele é neurodegenerativa, não tem cura, não tem tratamento. E 50% dos casos, se um parente seu, se um seu pai ou sua mãe tem, você vai acabar tendo também. Então, ela também tem esse caráter de hereditariedade, por isso familiar. Com o passar do tempo, o indivíduo perde a capacidade de dormir. No começo, ele tem uma insônia, daqui a pouco essa insônia aumenta, daqui a pouco ele vai tendo a sonolência diurna e vai indo, até que ele entra realmente em óbito por insônia. Então, é uma dessas possibilidades de acontecer, né? Doutor, uma outra coisa que também, pelo menos para mim, é recorrente. Tem pessoas que não notam muito, mas se eu viajo para um local assim que o fuso horário é superior a 2 horas, eu tenho uma dificuldade assim enorme para dormir, para acordar, para me adaptar ao fuso. Às vezes as pessoas não notam. Eu levo às vezes uma semana para me adaptar a um fuso de 2, 3 horas. É normal? É comum, né? Isso é uma outra classificação, que são as hipersonias. Então, dentro dessa... Tudo isso é separado em subclassificações, né? A insônia é uma coisa, o estudo do movimento, as parassonias. Então, existe a hipersonia, as situações de hipersonia. Existe, por exemplo, a narcolepsia. Narcolepsia, o indivíduo está aqui, nós estamos aqui conversando e, de repente, eu durmo na sua frente aqui, tem uma cataplexia, então os músculos todos ficam amolecidos e eu durmo. Não é de cansaço nem nada, é uma coisa que acontece. Eu dormi bem durante a noite e isso acontece.
O jet lag entra nessa história aí, né? O jet lag é essa situação aí do fuso horário, por exemplo, né? Outra coisa é aquele camarada que trabalha em turnos diferentes. Então, cada 15 dias, um mês, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, ele não pode perder o emprego, mas esse sono nunca vai ser regular. Então, realmente, assim, é bastante comum acontecer isso, né? Irreversível, né? Tranquilo. Eu sei que é lógico, hoje em dia tudo passa, né? Pelo estresse, pela vida moderna, mas as dicas que o senhor poderia dar, de um modo geral, lógico, cada caso é um caso, mas de um modo geral, o que se pode fazer para melhorar a qualidade do sono e para ter um sono mais reparador, que está assim ao nosso alcance? Então, seria isso. Primeiro, cuidado com seus hábitos alimentares. Existem estudos mostrando, por exemplo, que você tomar bebidas adstringentes muito pouco antes de dormir vai te levar a ter sede e isso pode te levar... As bebidas adstringentes? Por exemplo, vinho muito tarde da noite, sucos ácidos, né, ou maracujá, ou seja lá o que for, que vão fazer essa adstringência. Então, o suquinho de maracujá para acalmar não funciona? Pois é, depende do horário que você vai tomar, né? A higiene, eu já comentei, né, da gente ter o ambiente adequado, então a luz adequada, a tua roupa de dormir, a ventilação e as telas, né? Isso realmente é o grande problema nosso moderno, assim, né? E a história de dormir um pouco no sofá, aí adormece em televisão no sofá e vai para o quarto, não consegue dormir. E aí você não consegue, né? Isso daí o que é? A gente já gastou uma etapa lá. Talvez você já tenha gasto uma etapa, mas aí quando você faz esse desperto, porque assim, você entrou no sono, né? Então você estava lá na sala e você entrou no sono. Quando você se levanta, você joga toda aquela descarga de adrenalina, noradrenalina e etc. Dizendo para o corpo, vamos lá, né? Olha, vamos começar aí. Não tá na hora de você dormir ainda. E esse foi o movimento que você fez para ir até o quarto, né? Diferente de quando você era levado no colo, né? Aí era tranquilo. É mais fácil. Mas aí não. Então você acabou jogando quimicamente o desperte-me, né? Porque eu tô precisando ainda estar acordado. E aí você começa a pensar no que não devia, né? Seja aquele boleto que está vencendo amanhã. Você começa a fazer a agenda do dia seguinte. A sua agenda do dia seguinte, aí você acaba entrando nessa situação de dificuldade. Mas assim, os transtornos do sono estão sendo quase que endêmicos, né? A gente... em alguma etapa da vida, pelo menos, você vai ter algum distúrbio. Felizmente, hoje a gente tem a forma de ajudar todas essas várias situações aí, né? Os remédios mais fortes, às vezes, para dormir, a crítica que as pessoas fazem, é lógico que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes a pessoa fala, olha, eu não vou tomar o remédio para dormir porque isso daí vai criar uma dependência, ou cada vez eu vou ter que tomar um remédio mais forte para fazer o efeito. Acontece isso mesmo com o uso prolongado do remédio? A gente falando assim, por exemplo, dos benzodiazepínicos, né, os mais clássicos lá, né? Então é muito importante que seja sob recomendação médica, porque você precisa ir fazendo também o desmame, quando você não precisa mais, você precisa ir tirando aos poucos, né? Precisa ter uma dose ótima e depois você precisa ir tirando aos poucos, porque realmente causa dependência e tolerância. Então você precisa de fato tomar cada vez mais e o efeito acaba não sendo aquele que as doses menores faziam, né? E você acaba bom, se eu não tomar, eu não durmo. Também acho que ocorre também o efeito psicológico, né? Às vezes a pessoa já se condiciona, se eu não tomar, não vou dormir. Também está por trás, né? Várias coisas estão por trás do sono, né? Essa é uma delas também. E o brasileiro, às vezes, ele gosta de se automedicar, que é um perigo, né? Um risco enorme você se automedicar. Isso. Você sempre precisa de uma orientação de um profissional. Muito bem lembrado, Denis, muito bem colocado isso, porque isso realmente é um hábito nosso, né? Pegar a receitinha ali do vizinho e tal. E hoje, infelizmente, você consegue comprar medicamentos que são exclusivamente vendidos sob receita médica, você consegue comprar na internet, né? E, infelizmente, a gente consegue isso, né? Então, isso realmente acaba sendo um problema. É muito importante as pessoas terem essa conscientização. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu falei com meu vizinho, com meu amigo, deu certo. Mas deu certo. Quem te garante que o caso dele é igual ao seu? Perfeito. Né? Por que vai acontecer com você o que aconteceu com ele? São assim, dezenas e dezenas e dezenas de tipos de distúrbios do sono. Então, o primeiro diagnóstico. A partir desse diagnóstico, que tipo de intervenção eu vou precisar ou não vou precisar, né? No caso da paralisia do sono, por exemplo, o fato de você tranquilizar a pessoa de que aquilo não é fatal, que é benigno, você não vai morrer disso, né? Já é uma terapia, já é uma forma de tratamento. Sem dúvida. Então, que o susto acho que é maior do que a consequência. E né? a pessoa, às vezes, ela acaba entrando numa paranoia de ter medo de dormir
para não ter a paralisia que tanto o incomodou de manhã. Então, aí você acaba entrando num transtorno realmente psiquiátrico com outras conotações, né? Então, é muito importante essa informação. Primeiro, o diagnóstico, claro. Depois, é benigno. Você não vai morrer, por mais que pareça que você já morreu, né? Isso não é letal. Né? A não ser que você tenha um problema já cardíaco de base e fique apavorado com isso, por exemplo. Né? Mas é muito importante essa informação de que é comum em adultos jovens, em adolescentes, e vai melhorando. Por exemplo, outro exemplo clássico é a enurese noturna, né? O famoso xixi na cama, né? Também tão comum ali na primeira, na segunda infância, e isso vai passar. Raramente em adultos. Raramente em adultos, mas isso vai passar. Né? Então, a informação é muito importante. Não se automedicar é fundamental, muito bem colocado. Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Eu que agradeço. E colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao telespectador, fique à vontade. Acho que esse recado final da automedicação é muito importante. O diagnóstico é uma prerrogativa médica. Hoje a gente, se você suspeita que você tem algum tipo de transtorno do sono, procure um profissional especializado que com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Doutor, muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, o prazer é meu. E se você quer assistir novamente a esse programa ou a qualquer outro programa já exibido, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Você está vendo agora, é Programa PDE. Nesse canal do YouTube você vai encontrar desde o primeiro programa até o mais recente. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.